Olá, tudo bem? Sou Aguinaldo Lima, sou escritor, sou palestrante e sou editor. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre livros e carreira de escritor, hoje queremos voltar a um tema bem interessante, bastante debatido, mas hoje com uma abordagem diferente. Vamos falar sobre os formatos impresso e digital, mas num aspecto diferente. Num outro vídeo nós falamos sobre isso, mas tratamos mais das diferenças dos formatos, da preferência do leitor e dos números de mercado. Mas hoje queremos falar sobre quando o impresso e o digital se unem para a construção de uma experiência nova para o leitor. E me lembro de uma ocasião, e quero contar essa história, em que, fazendo parte de uma equipe da editora em que eu trabalhava, era o editor responsável, nós fomos procurados lá por um grupo de professores muito queridos, e eles queriam publicar um livro tratando sobre metodologias ativas aplicadas às áreas de negócio. E eles queriam publicar um livro formado por 15 artigos científicos tratando das 15 principais metodologias ativas. O assunto era de grande oportunidade, porque se falava muito nisso naquele momento, isso faz 2 ou 3 anos. Falava-se muito naquilo, porque esse universo da educação, do ensino, vinha e vem passando por grandes transformações, o professor tendo que deixar a sala de aula convencional, presencial, e entrar no estúdio para dar aula de forma virtual, ou então tendo que se reinventar na sala de aula para disputar a atenção do aluno com tantas outras coisas, para envolver o aluno com um assunto debatido, para melhorar a sua experiência de aprendizagem. Então o momento era oportuno, mas o formato não era o mais adequado. O mercado editorial já vinha passando por um momento difícil, que se agravou ainda mais, infelizmente, e inserir um novo projeto não era muito fácil, né? Comprometer mais investimentos não era muito simples. Mas a ideia era boa, enfim, os professores muito bons, o grupo de autores muito qualificados, mas entramos aí numa discussão, no bom sentido, né, do debate, e se construíssemos algo diferente, algo novo. Então, envolvendo a equipe editorial e os professores, e aí é muito bom, falando aí um primeiro ponto, o autor não deve construir sozinho, nem o editor sozinho, né? Essa união é muito importante. Às vezes, se você tem uma boa ideia de livro, um bom projeto de livro, pode procurar uma editora, pode tentar se aproximar de um editor para tentar construir. É mais fácil do que ficar tentando adivinhar sozinho o que é melhor para depois submeter uma editora. Pense nisso aí. Bom, naquela construção a muitas mãos, nós resolvemos então que os artigos seriam reescritos e teria uma abordagem mais direta, mais prática, mais despida desse formato de artigo científico e mais próxima do leitor, para uma leitura mais rápida e mais prática, de forma que ele pudesse visualizar a aplicação da metodologia de uma forma mais rápida, mais direta. E não só isso, os professores idealizaram a construção de uma história para contextualizar o desafio de ser professor. E nessa história, um profissional muito capacitado, com excelente formação, foi convidado para assumir uma sala de aula. Ou seja, uma pessoa que tinha muita experiência e muito conhecimento, agora com o desafio de ensinar. São coisas diferentes. E aí isso vai ajudar a ilustrar a importância das metodologias ativas em determinadas situações, em determinados objetivos. E essa história foi compartilhada de que forma? Na forma de storyboard. Como é que é isso? É aquela história que vai sendo contada e o desenho vai se formando na medida em que ela vai sendo contada. Isso é muito bom, muito usado, é uma ferramenta fantástica. E não só isso, os professores, coordenadores, professora Silvia, Gilberto, Edivalda, não pedi nem autorização deles para falar, mas tenho certeza de que não vou ter restrição, porque a referência é muito boa. Pessoas extremamente envolvidas e capacitadas gravaram vídeos ilustrando a cada metodologia, a sua forma de aplicação, e enfim, dentro daquele trabalho foi construída uma experiência diferente para o público leitor, nesse caso o professor universitário. Ele não teria uns livros simplesmente, o livro seria uma porta de entrada para um universo maior. Ali ele teria em texto as principais metodologias ativas, mas poderia vê-las contextualizadas na história em storyboard, e poderia reforçar todos os conceitos e aplicações através das videoaulas dos professores, autores e coordenadores. Então essa foi uma experiência fantástica, foi uma experiência muito marcante, em que os formatos digital e impresso se uniram para levar uma experiência de aprendizagem
e de conhecimento nova para o seu leitor. Então aí a lição é, ao invés de se debater, né, o que escrever, de que maneira escrever, é pensar para quem vai se escrever, para quem o autor está escrevendo, para quem o editor está publicando, e olhar para esse público e tentar entender quais são as suas preferências, a sua maneira de obter conhecimento, informação, de fazer leitura. Isso vai ajudar a se pensar numa melhor forma de construir essa experiência, ao invés de se debater entre impresso e digital. Pode ser uma união de todas estas coisas. Então fica aí para a nossa reflexão esse insight. Quando o impresso e o digital se unem para construir uma experiência única. Então, olha, o momento do mercado é difícil, a entrada de novos autores é um desafio muito grande, porque as editoras não estão assim tão abertas a novos investimentos. Então, olha, pense, ao invés de só fazer um texto para apresentar uma proposta de livro, tenta pensar numa experiência dentro daquela linha, seja uma ficção, não ficção, um livro de uma literatura técnica e científica, como construir uma experiência diferente usando todos os recursos, seja vídeo, seja simulado, enfim, qualquer que seja. E como é que o leitor passou a ter acesso a esse conteúdo digital? No livro, a exemplo de um outro livro que eu mostrei aqui, cada livro que se passou a se chamar, aliás, o título desse livro é Revolucionando a Sala de Aula. Coloque aí na busca do Google ou nos sites das livrarias virtuais, nas livrarias virtuais, Revolucionando a Sala de Aula, e você vai encontrar esse livro. O título também foi fundamental, foi debatido muito acerca do título. Ao invés de ser um livro que tratava, salvo engano, o título inicial era Estratégias de aplicações das metodologias ativas de aprendizagem na área de negócios. Salvo engano, era esse. O título depois ficou Revolucionando a Sala de Aula, como envolver os estudantes aplicando as metodologias ativas de aprendizagem. Então, de uma forma mais direta, dizendo mais claro aquilo que o seu leitor estava procurando. O livro foi um sucesso. O livro foi lançado, milhares de professores passaram a ter acesso, tiveram acesso e conhecimento dessas principais metodologias ativas através desse livro. E os professores ainda organizaram muitos seminários e workshops pelo Brasil tratando sobre o tema metodologia ativa. Para o comprador do livro, seja no formato impresso ou no formato digital, ou seja, o e-book, ele tinha então um código, no caso do livro impresso, um código como esse aqui, pelo qual ele tinha acesso, ou ele tem acesso, porque o livro está à venda. Ele entra lá numa plataforma da editora com esse código e seu CPF e passa a ter acesso a esses recursos com exclusividade. Exclusividade, que é um benefício também muito bom para o leitor. Olha que experiência interessante. E para quem compra o e-book, os vídeos já estão embedados no e-book. Ele está fazendo a leitura e já pode assistir. Então, olha, todos esses formatos unidos para construir uma experiência nova e diferenciada para o público leitor. Então, lembrando sempre que a minha vocação é muito mais para a literatura técnica e científica, por ser o mercado na qual eu me formei como profissional, mas aí fica uma pergunta, né? Será que para o livro de ficção é possível também envolver e desenvolver recursos digitais? Eu acredito que sim, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, fechando agora, antes de fechar esse vídeo, eu quero falar sobre esse livro aqui, olha, Talmidim, do autor Ed Renekiewicz, que é um teólogo e pastor da Igreja Batista de Água Branca, e eu não estou fazendo merchan, só estou colocando esse livro aqui, publicado pela editora Mundo Cristão, por conta da experiência, porque esse livro não nasceu livro, ele nasceu vídeo. Isso mesmo, esse livro tem origem numa série de vídeos gravadas, gravada pelo autor e disponibilizada num canal de YouTube. E esses vídeos começaram a ganhar projeção, então esses vídeos foram transformados em textos, que ganhou todo um trabalho editorial, uma roupagem literária, para virar o livro impresso e também e-book. Então olha que interessante, né? Acha que o vídeo vai substituir o livro? Pelo contrário, ele deu origem ao livro, porque há quem queira ler o livro no formato impresso, e há quem queira ler o livro no formato de e-book, e há quem queira assistir o vídeo, ou há quem queira todas estas coisas. No livro, inclusive, ele tem aqui um QR Code que dá acesso
aos vídeos, né, ou ao vídeo do autor de cada tema debatido aqui. Então, fica aí para você que é escritor, para você que é editor, para você que é profissional do livro, para olhar para esse mundo, para esse universo digital e não ter medo dele, mas pensar como podemos usar todos esses formatos, esses meios, essas mídias, para criar experiências únicas para o leitor. Fica aí essa provocação. Obrigado por assistir o vídeo, obrigado por acompanhar o nosso canal, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal, a cada semana um vídeo novo sobre esse universo do livro e a carreira de escritor. Um grande abraço.